Bom dia, irmãos. Vamos orar antes de começarmos mais um EBD? Obrigado. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma manhã que o Senhor nos concede. Obrigado pela comunhão com os irmãos. Te agradecemos, a Deus, pelo catecúmenos, pelo devocional, por esse momento onde nós também podemos cantar a Ti. Obrigado, Senhor, por nós termos esse privilégio de iniciarmos essa manhã no Teu santo dia, já em comunhão, tendo nossa alma edificada, fortalecida pela Tua palavra e pelo ensino que vem da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa iluminar a nossa mente, o Teu Santo Espírito, iluminar nossa mente e o nosso coração, para que nós, compreendendo a Tua palavra, possamos vivê-la, possamos aplicá-la em nossas vidas. Nos ajude a nos aprofundarmos mais, como temos feito por Tua graça, na Tua santa lei, para a Tua glória, Deus. E para o bem do próximo, para o nosso bem também. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Vamos prosseguir hoje com o decálogo, como nós temos feito. Vamos relembrar os 10 mandamentos, para que nós venhamos ter a nossa memória bem aguçada. Qual é o terceiro mandamento? Terceiro mandamento? Falaram outro mandamento aí. Terceiro mandamento, não tomar o nome do nosso Deus em vão, né? O quinto mandamento? Agora sim, o primeiro mandamento. Segundo mandamento? Sétimo mandamento? Nono mandamento? É o que estamos vendo, né? O oitavo mandamento? Não furtarás. Sexto mandamento? Quarto mandamento? Décimo mandamento? Não cobiçarás. Vem depois. Esse pode errar porque a gente vai ver ainda. Perfeito, exatamente. São os mandamentos do Senhor. Nós temos visto que os 10 mandamentos são núcleos, né? E nós temos nos aprofundado em cada mandamento. Então, existe um núcleo, por exemplo, nós temos visto não dirás falso testemunho. Ali o que está sendo protegido é a verdade. Toda a verdade é a verdade de Deus, a santidade da verdade, nós temos visto, né? E aí nós temos toda a questão ética, prática que se aprofunda nesse mandamento. Então a gente tem visto sobre a importância de manter a boa reputação do próximo, manter a nossa boa reputação também. Nós temos visto sobre o cuidado com o que nós falamos do próximo, com a questão dos boatos malignos, com a questão que envolve a estima do próximo. Tudo isso envolve o nono mandamento. Então, quando nós vamos para a palavra de Deus, a palavra lei de Deus, que vai além dos 10 mandamentos, nós vemos que se nós formos fazer um processo de regressão, nós encaixamos alguma determinação de proibição ou de negativa, aquilo que nós não devemos fazer, a um dos mandamentos. Tá? Então, toda a estrutura ética dada por Deus ao homem é resumido nos 10 mandamentos. Tá? Então, os 10 mandamentos, eles não se propõem a ser exaustivo por si só. Ele é um núcleo que vai se aprofundar no restante da palavra de Deus. Tá? Então, tudo que nós temos aí de proibição, se nós pensarmos, nós vamos encaixar em um dos 10 mandamentos. Tá? E é essa tarefa que nós estamos vendo aqui, né? De encaixar os nossos comportamentos de omissão ou comissão na palavra de Deus. E vamos continuar na pergunta 145. Hoje nós vamos fechar a pergunta 145, que é sobre os pecados proibidos no nono mandamento, que é não dirás falso testemunho. Né? Esse é o nono mandamento, tá? Então, nós vamos fechar agora essa pergunta, que está: quais são os pecados proibidos no nono mandamento? Os pecados proibidos no nono mandamento são, e aí nós vimos vários, e hoje para fechar a parte final da pergunta: suspeitar mal, invejar ou sentir tristeza pelo crédito merecido de alguém, esforçar-se ou desejar o prejuízo de alguém, regozijar-se na desgraça ou na infâmia de alguém, a inveja ou tristeza pelo crédito merecido de outros, prejudicar o desprezo escarnecedor, a admiração excessiva de outrem, a quebra de promessas legítimas
a negligência daquelas coisas que são de boa fama, praticar ou não evitar aquelas coisas que trazem má fama, ou não impedir em outras pessoas tais coisas até onde podemos, tá? Nós vamos fechar então, vamos ver cada parte dessa pergunta 145. Vamos lá. A suspeita maligna aqui está como suspeita má, né? Isso, suspeitar mal. Aqui é a ideia de suspeita maligna. Vou pedir ao Azaf, abre aí, Azaf, por favor, 1 Coríntios capítulo 13, verso 5. O que seria a suspeita maligna, irmãos? É quando nós suspeitamos de alguém sem nenhum fundamento razoável. Não há provas de que a pessoa realmente tenha feito alguma coisa, não há indícios razoáveis de que a gente possa desconfiar, mas ainda assim nós temos uma suspeita daquela pessoa. Vamos colocar um exemplo aqui de uma pessoa que foi na nossa casa, né, um grupo de pessoas, e aí alguma coisa sumiu em casa, um determinado valor. Nós não sabemos quem foi, tinha várias pessoas na casa. Mas nós, sem nenhum fundamento razoável, sem nenhuma filmagem, sem nada, nós escolhemos dentre várias pessoas uma pessoa para levar a culpa. E nós temos quase a certeza que, de fato, provavelmente, é bem certo que essa pessoa deve ter furtado aqui em casa. Muitas vezes baseado em preconceitos, não naquilo que é evidente. E é o que muitas vezes acontece, depois de um tempo aquilo que tinha sumido aparece em casa. Nós encontramos aquele objeto ou aquele dinheiro dentro de uma gaveta, debaixo de um livro. E nós tínhamos, durante muitos meses, nutrido uma suspeita que o catecismo vai chamar de suspeita maligna, porque não é baseado na verdade. Nós acusamos no nosso interior, por mais que nós não acusamos exteriormente, no nosso coração, na nossa mente, a gente tinha certeza que aquela pessoa ela tinha furtado, ou seja, ela era uma ladra. O nosso coração acusou aquela pessoa de ladra. Diante de Deus, nós quebramos o nono mandamento. Isso acontece muitas vezes. Eu trouxe um exemplo na questão de furto, mas muitas outras coisas acontecem no nosso trabalho, em outras questões, que a gente não tem evidência nenhuma. Nada razoável, a gente tem certeza que determinada pessoa praticou aquilo. Então veja, o problema não é a suspeita. Quando há indícios razoáveis, o histórico daquela pessoa, evidência de que somente aquela pessoa tinha a chave e ela entrava ali, a suspeita é razoável. Agora, quando não há nenhuma base para a nossa suspeita, ela passa a ser uma suspeita maligna. Tá? 1 Coríntios, capítulo 13, só o verso 5, Azaf, pode ler, por favor. Não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Aqui Paulo está falando sobre o amor, o que é o amor. Aqui é só um verso. Nós vamos ver esses versos depois em outro momento, mas o amor ao próximo é a definição que Paulo está trazendo em 1 Coríntios capítulo 13, verso 5. Ele não age convenientemente. Isso seria agir inconvenientemente. É uma inconveniência diante de Deus nós acusarmos alguém sem nenhum tipo de suspeita razoável, porque isso fere a santidade da verdade, que é aquilo que está sendo protegido pelo nono mandamento, a santidade da verdade. Tá? Irmãos, fiquem à vontade, tá? Quem quiser contribuir pode levantar a mão e nós paramos aqui. Outro ponto. Invejar ou sentir tristeza pelo crédito merecido de alguém. Isso também é muito comum de acontecer. E muitas vezes nós já passamos por isso. No trabalho, na igreja. É muito comum em algumas igrejas, graças a Deus acredito que aqui nós não passamos por isso, mas igrejas muito grandes, onde as pessoas têm status quando elas assumem determinadas posições, no grupo de louvor, ministro do louvor. Quando alguém assume um cargo pelos méritos que ela tem, a habilidade de cantar e tudo mais, esse dom, é muito comum que outras pessoas que não foram chamadas para assumir esses cargos na igreja, elas sintam inveja. E nós já vimos isso, como aquela pessoa não conseguiu nem esconder a inveja, que ela começa agora a trabalhar para que aquela pessoa que assumiu a liderança ela não consiga liderar de forma adequada. Ela fica ali ao derredor só tramando para que as coisas realmente não aconteçam como devem acontecer. Tá? Isso é inveja, é sentir tristeza. Por quê? Por que isso é pecado? Porque isso fere a verdade. Nós temos um Deus soberano que distribuiu os seus dons a cada um dos homens, a cada um dos irmãos na igreja. E quando nós nos entristecemos
ou sentimos inveja pelo crédito merecido de outra pessoa, ou seja, porque aquela outra pessoa ela foi honrada merecidamente, nós temos um problema com o governo de Deus. Nós estamos afrontando o próprio Deus. Nós estamos nutrindo um ressentimento que não é daquele que ama o próximo de forma conveniente, daquele que quer realmente que o próximo seja honrado. O mandamento, irmãos, é mais sobre o próximo, é mais sobre a Deus e o próximo do que nós mesmos. Por quê? Nós mesmos temos uma inclinação a sermos orgulhosos, a pensarmos em nós em primeiro lugar. É por isso que o mandamento do Senhor, ele tira os nossos olhos do nosso próprio umbigo e faz com que nós olhemos para cima, para Deus e para o próximo. Então, quando nós estamos olhando muito para nós mesmos, nós queremos o mérito, nós queremos a honra. E quando isso não acontece da forma que a gente quer, nós nos entristecemos e temos inveja do nosso próximo. Ramil. Então, no caso, eu fico triste porque um político foi eleito democraticamente. Não, isso aí se aplica de uma outra forma. Por quê? Você não quer ser presidente, quer? Não, então você não almeja isso. Não, sim. É porque aqui o contexto é tristeza ou inveja pelo crédito merecido de alguém. Aqui vamos colocar no seu exemplo alguém que foi eleito, né? Nesse caso aí, a tristeza vem não aplicada a isso aqui. Vem porque nós entendemos que, biblicamente, determinada pessoa ela pode não glorificar a Deus pelo ofício que ela exerce, que agora, no caso é um presidente da República, né? Mas assim, o que a gente tem que ter cuidado quando a gente... Porque o fruto do Espírito é a questão de ter fome e sede de justiça, certo? Determinadas pessoas, quando assumem o poder, nós sabemos que nós não teremos isso satisfeito, a sede e a justiça, porque pelas coisas que essa pessoa defende, né? Mas nós devemos ter o cuidado de que isso não nos leve a uma tristeza profunda, a inveja nem se aplica aqui, né? É uma tristeza profunda, porque nós estaremos indo contra a soberania de Deus. Porque, para o bem ou para o mal nosso, para o bem ou para o mal do nosso país, Deus colocou essa pessoa lá, Romanos capítulo 13, né? Que vai falar sobre toda instituição procede de Deus. Toda autoridade procede de Deus. Pilatos, que lavou as mãos e condenou Cristo, ele tinha uma autoridade que Cristo reconheceu, que veio do próprio Deus. Né? Ele fala, a autoridade você tem sobre a minha vida porque foi dado dos céus para ele. Só por isso ele pôde pegar o Cristo de Deus e entregar para que fosse crucificado, porque ele recebeu uma autoridade divina para isso. Tá? Então, vamos dizer assim, tem uma abordagem de esferas diferentes que se aplica aqui, né? Que essa questão aí envolve como nós nos sujeitamos às autoridades instituídas por Deus. Nós vimos isso no 5º mandamento, sobre honrar as autoridades, né? Envolve a questão... A gente pode se entristecer em algum momento? Sim, né? Não é pecado se entristecer. O problema é a causa da tristeza, ou até quando essa tristeza dura, entende? Entristecer faz parte. Quando nós sabemos que uma pessoa ela não vai glorificar a Deus, é normal que a gente se entristeça, que a gente queria que houvesse um governo que glorificasse a Deus. Mas até quando vai essa tristeza? Quão profunda é essa tristeza? Aí a gente começa a ver a questão da pecaminosidade, entende? Aqui, por exemplo, a tristeza, que sentir tristeza, é um ato que não envolve a questão do presidente, essa estrutura de autoridade e subordinado, mas a questão horizontal, do próximo, né? Esse próximo que teve uma honra pelo que ele fez, né, ou que ele assumiu, e nós sentimos essa inveja horizontal. Não porque ele não vai glorificar a Deus, mas é porque a gente queria receber aquela honra. E aquela pessoa, ela recebeu no nosso lugar, né, no meu lugar, no caso. E é interessante é que vai dizer o catecismo que é o crédito merecido. Crédito merecido, sim. Exato. A democracia, quando a gente fala de político, por exemplo, existe aquilo que Deus fala que é bom. E não necessariamente o eleito vai ser bom. Sim. Porque a democracia tem jogos de poder. Você pode comprar voto, pode fazer várias outras coisas para conseguir chegar ao poder sem o merecimento bíblico. Sim. Mas a soberania de Deus. Uma outra coisa também, vamos supor, na empresa, você não tem desejo de ser superior do setor. Você não tem esse desejo, nem passa. Você nem quer isso. Mas você sabe que existe uma pessoa ali que talvez seja legítima sua. Que, já que a vaga está disponível,
ela é a pessoa mais indicada. Uhum. Poxa, se ela for promovida, o setor vai ser bem melhor, vai ficar bem benéfico, ela conhece os empregados, ela conhece o procedimento, vai fazer tudo certo. Aí chega no dia da anunciação, É uma outra o pessoa. patrão anuncia que é o filho dele. Uhum. Alguém que não tem nada a ver, vai Incompetente. você fica triste. E tá correto você ficar Sim. triste porque você queria o melhor para a empresa, o melhor para todo o setor. Então a tristeza não é motivada pela inveja que você queria o cargo, mas é motivado porque você viu que quem assumiu o cargo foi alguém que descreste. E Sim. a empresário fala isso, nem todo mundo que recebe determinada coisa é porque merece. Sim. O mundo muitas vezes é injusto. E a gente tem que ficar triste com a injustiça. Exato. Não é pecado, né, se entristecer. A questão, esse destaque que o Vitor fez aqui, muito bom. É quando a gente sente tristeza pelo crédito merecido. Aquela pessoa que está sendo honrada, ela merecia aquilo. E mesmo assim nós nos entristecemos. Por quê? A pergunta, se ela merecia aquele crédito, aquela honra, por que estamos tristes? Ou por que estamos invejando? Por causa do pecado. Né? O nono mandamento. Né? A quebra do nono mandamento. Tá? Jorge, Números, por favor, Jorge. Números 11, verso 27 a 29. E Sônia, Mateus, capítulo 21, somente o verso 15. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, e o Senhor lhes desse o seu espírito. Veja, determinado grupo, né, um jovem chegou a Moisés falando que existiam 2 pessoas lá profetizando no arraial. E essa pessoa, ela tinha, vamos dizer assim, o Moisés como o único que poderia profetizar. Né? Josué tinha Moisés como o único que poderia profetizar. E aí, a conduta de Moisés aqui é uma conduta contrária à ideia de sentir tristeza ou invejar. Ele não fica incomodado porque existiam outras pessoas que estavam profetizando. O que ele demonstra? Ele fala assim, quem dera que todos fossem profetas. Seria muito bom se no povo tivessem muito mais profetas, ou melhor, se todo o povo profetizasse no nome do Senhor. Então veja, a conduta de Moisés é uma conduta que está de acordo com o nono mandamento. É uma conduta que glorifica a Deus. Ele não sentiu inveja e nem tristeza porque tinham outras pessoas profetizando. O que ele falou? Quem dera se todos profetizassem. Então, é uma conduta a ser imitada por nós. Mateus capítulo 21, verso 15. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando a Hosana ao filho de Davi, e dignaram e se perguntaram. Aqui é uma conduta oposta. É o que nós não devemos fazer. As crianças ali estavam prestando honras a Cristo, rosando nas alturas, e os principais dos sacerdotes ali, dos fariseus também, provavelmente, eles estavam sentindo inveja, eles estavam incomodados com aquela honra prestada a Cristo. Então nós não devemos seguir isso como exemplo, tá? Isso é a quebra do nono mandamento. Esforçar ou desejar o prejuízo de alguém. Isso é evidente, né? Se esforçar para alguém esteja em prejuízo ou tenha um prejuízo e desejar que aquela pessoa seja prejudicada. Isso acontece, o exemplo que eu trouxe aqui, a questão do trabalho, né? Tem gente que não age de forma direta para prejudicar alguém, mas ela fica torcendo para que aquela pessoa seja prejudicada. Ela fica só nos bastidores, esperando o momento que aquela pessoa vai dar uma escorregada e vai cair. Então, isso é pecado. Isso é quebra do nono mandamento. Você desejar o prejuízo do próximo. Você se esforçar. Tá? E às vezes o nosso esforço, vamos colocar aqui de forma paradoxal, o nosso esforço é se esforçando em não fazer. Porque geralmente o esforço está ligado a gente fazer alguma coisa com muito empenho. Mas às vezes a gente se esforça em não fazer para prejudicar aquela pessoa. Então, assim, em algumas situações eu posso intervir, posso somar para que não haja prejuízo, mas eu me esforço em me abster para ver até onde aquilo vai. Isso aí a gente fala na esfera da igreja,
a gente fala na esfera do trabalho, a gente fala na esfera do estudo, né, da faculdade, do seminário. Envolve a política também, né? A esfera pública, na política também, né, a questão da abstenção, se esforçar para não se envolver em nada e torcer para que aquilo vá dê ruim, né, porque afinal de contas não é o meu, então não é o meu político, então deixa rolar, deixa ver até onde isso aí estoura. Né? Então, a gente não deve ter esse tipo de comportamento. Né? O nosso comportamento, nós somos seguidores de Cristo. Como o seguidor de Cristo deve agir? Né? E aqui não vamos entrar naquela questão de que como Cristo agiria, né? Que aí é muito relativo, como Cristo agiria. O que Cristo faria nesse ambiente? Não, o que Cristo manda a gente fazer? É objetivo. Foi revelado, está na Bíblia. Não é subjetivo. Né? Às vezes a gente tem essa narrativa muito... Não, eu não vou fazer isso porque o que Cristo faria? Não, o que Cristo fez? O que Ele falou para fazer? Está na Bíblia. Né? E nós devemos seguir. Tá? Então, nós não devemos jamais buscar o prejuízo do nosso próximo. Isso é contrário ao amor ao próximo. Tá? Seja ele um cristão, irmão em Cristo, que é muito mais grave o pecado, porque é um que foi remido pelo sangue de Cristo, seja por um ímpio, porque também carrega, apesar de corrompida, a imagem de Deus. Né? Aquela dignidade que todos os homens levam, tá? Por causa da imagem de Deus na criação. Tá bom? Irmão, Sim. na esfera política que nós estamos falando, sem querer entrar na região política, por exemplo, o cristão fala assim, eu não vou votar porque não tem ninguém lá que preste. Dando exemplo, né? Prestar ninguém presta, ninguém presta também. Mas, no sentido assim, na eleição passada, muitas pessoas falaram o seguinte, eu não vou votar no fulano porque ele deu várias declarações que eu não gostei, não me agradou e tal. Vou votar no outro porque, né? Essa posição também é uma posição... Uma igreja, acho que o John Piper que fala isso, né? John Piper ele vai falar que em nenhum momento ele subiu no púlpito da igreja dele para falar em quem os irmãos, a ovelha dele deveria votar. Né? O pastor, por que ele não faz isso? Porque ele está de segunda a segunda trabalhando, labutando para que a igreja que ele é pastor tenha um conhecimento bíblico para discernir em quem votar. E, consequentemente, em quem não votar. Então, a questão que envolve o voto, né, que é um ato individual, a gente luta para que os irmãos, né, a gente teve até o estudo, né, na eleição, os irmãos tenham um discernimento bíblico. Né, e aí a igreja vai trabalhar, sim, com a questão das narrativas, né, que muitas vezes nós somos atacados por várias narrativas, isso pode fazer com que muitos fiquem confusos. A igreja vai vir para trazer luz por meio da palavra, para iluminar esse momento que às vezes o irmão pode estar um pouco obscuro, né? Obscurecido por causa de muitas narrativas. Aí a questão que envolve isso aí cada um de nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Projeto de cada candidato, né? Tudo, não. Tudo nós somos responsáveis. Às vezes a gente perde essa noção de que nós vivemos uma vida corondel, uma vida diante de Deus, que é uma vida onde nós somos responsáveis. O pastor não é responsável por quem eu voto. Ele é responsável pelo ensino, que pode, de repente, contribuir para votar em A ou B. Mas, no fim das contas, os atos ou omissões que eu tenho ou não tenho, eu sou responsável diante de Deus. Né? Cada um se queixa do seu próprio pecado, não é do pecado do outro, é do seu próprio pecado. Então, a questão da política, a gente tem que enxergar isso também. A igreja tem uma esfera, que é a esfera da palavra. Né? A igreja... ela tem o dever de instruir as ovelhas de Cristo, em todas as esferas, como ser um pai, como ser uma mãe, como ser uma esposa, como ser um marido, como ser um filho, tudo à luz da Bíblia. Mas depois que a igreja passa essas instruções, aí, meu amigo, lá fora cada um vai ou colocar em prática a palavra de Deus, ou pecar não colocando em prática a palavra de Deus, e vai ser responsabilizado pelo próprio Deus por isso. Né? Então, a questão da política, a gente teve essa questão de muita abstenção, né? Muitas pessoas idealizaram, né, um candidato e aí, pela falta de conhecimento bíblico, às vezes também, acabaram não votando também, enfim. Né? A gente sabe que é sensível, né, é complicado. No Brasil, a política é o menos pior, infelizmente. Né? É o menos pior. O ideal mesmo à luz da Escritura, não tem. Né?
A gente tem que ter cuidado também, porque às vezes a gente quer um presbítero na presidência da República, né? Tem irmão que vai abrir Tito, Timóteo, ver os requisitos do presbítero e quer alguém para votar que seja um presbítero, né? E não é assim. Né, o mundo ideal seria ótimo, né? De ter o mesmo critério do presbítero para um presidente da República, mas não é assim, para prefeito, mas não é assim. Então o cristão, ele age na razoabilidade, ele age no discernimento, sabendo que no mundo ideal não é um mundo caído. No mundo caído a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Para ter o menos pior governando, né? Gênesis 37, pode ler, Diné, por favor. 37, do 18 ao 20. Aqui, Gênesis 37, 18 a 20, é José, tá? A história de José. O que os irmãos fizeram? Os irmãos de José, a história conhecida por todos nós, conspiraram para matar José, o próprio irmão. Por que fizeram isso? Inveja. Aqui fica muito claro quando ele fala, lá vem um tal sonhador. José era o preferido de Jacó, né, o seu pai. E aí ele já tinha falado dos sonhos, né, dos sonhos que viam os irmãos prostrados diante dele. Sonho esse que vai se cumprir lá na frente, né? Então, veja, a conduta dos irmãos foi uma conduta baseada na inveja. Nós vimos a inveja também é pecado, né, da honra, do dom que José recebeu de Deus. E também, por causa disso, eles se esforçaram e desejaram um prejuízo. E o prejuízo de José aqui é a morte, né? Eles buscaram a morte de José, depois eles vão mudar o plano por causa do mais velho, né? Consegue convencer os outros a lançar ele numa cova e depois ele é vendido, tá? Mas o plano inicial era matar José. Um dos irmãos convence eles a não fazerem isso porque iriam derramar sangue do próprio irmão, né? Sangue como o nosso sangue, né? Tá? Essa é a ideia aqui de Gênesis 37, 18 a 20. Regozijar-se na desgraça ou na infâmia de alguém. Sentir alegria na desgraça do próximo. Sentir alegria na vergonha de alguém. No prejuízo de alguém. Se aplica aquilo que nós estamos vendo até aqui, né? A gente se alegra porque, de repente, nós, quebrando a palavra do Senhor, nós não gostamos de determinada pessoa. Quando aquela pessoa ela é punida, né, nós temos a ideia de nos regozijar. Eu falei que isso ia acontecer? Eu disse que isso ia acontecer? E aí a gente sente uma alegria no nosso ser, né? Não seria apenas uma reflexão no sentido, pô, Deus está aplicando a justiça dele. Não, a gente se alegra porque aquela pessoa vai mal. Né? Ela foi prejudicada, ela está no momento de desgraça, de infâmia. Vamos abrir, mãe, Jeremias 48, 27. 1 Coríntios 13, 6. 48, 27. Não foi Israel objeto de ridículo para você? Foi ele encontrado na companhia de ladrões, para que você sacuda a cabeça sempre que fala dele? Aqui é o juízo sobre Moabe. Moabe como nação. Jeremias está falando que o desprezo, a alegria que essa nação nutriu contra a nação de Deus, de Israel, agora elas passariam, elas seriam objeto da própria vergonha, né? Então, a ideia aqui que Moabe aqui é uma personificação, né? Porque essa nação é personificada como se fosse uma pessoa aqui pelo profeta. Então, uma nação agora é colocada como uma pessoa chamada Moabe. E aí na profecia, Moabe, nesse momento, nesse contexto, ele está sentindo regozijo. Tem trabalhado para humilhar Israel como nação e também aqui personificado como se fosse uma pessoa, né? E aí a ideia aqui é que Moabe seria punido por conta disso, porque se regozijou na desgraça alheia, tá? Essa é a ideia aqui que está a referência de Jeremias. Não folga com a injustiça, mas folga com
Aí a ideia também em 1 Coríntios 13, né, do amor ao próximo, tá? O amor ao próximo jamais, o amor bíblico vai se referir vai nos conduzir a ter alegria com a desgraça do próximo, tá? Com a infâmia alheia. Mas é possível nós nos alegrarmos com a justiça sendo cumprida. Sim, com a justiça sim. É porque tem diferença. Uma coisa é você se alegrar, Senhor, realmente sua justiça foi feita. Outra coisa, isso aqui a gente olha para Deus e louva a Deus pela justiça. Outra coisa é a gente olhar para o próximo, focar nele e sentir alegria pelo momento de desgraça que ele está passando. Né? Porque por mais que a justiça de Deus esteja sendo feita, isso é para a glória dele, nós devemos nos alegrar, quando a gente olha para o próximo, né, um semelhante, a justiça de Deus foi aplicada, nós glorificamos a Deus, mas nós devemos nos compadecer do próximo. Entende? Então, assim, quando aquela pessoa é objeto da justiça de Deus, porque Deus está governando, a pessoa vai passar pela desgraça debaixo da soberania de Deus, né? E aí a gente tem que ter cuidado pela forma como nós nos alegramos, porque a linha é muito tênue entre realmente se alegrar com a justiça de Deus, que é certo, e nos alegrar pela desgraça do próximo, que está sendo ali desgraçado. A linha é tênue, né? Então a gente tem que ter cuidado com o coração em relação a isso. Mas sim, glorificar a Deus e se alegrar pela justiça de Deus sendo feita, sim. A gente tem exemplos de inimigos de Deus, né? Tanto atuais como na história, né? Por exemplo, quando eles morriam, a igreja se alegrava, porque diminuía a perseguição. Mas veja, a igreja não se alegrava pela morte em si, mas pelo significado daquilo, né? Então, é bom a gente pensar, o nosso Deus, ele disse que ele não se alegra com a morte do ímpio. Isso não significa que ele não mate o ímpio. Isso não significa que ele não exerça juízo sobre o ímpio, mas ele não se alegra com isso. Certo? Então, quando Deus manifesta a sua justiça, ele está nos dizendo que ele, o próprio Deus, não está se alegrando com a morte do ímpio. Porque Deus antes quer o quê? Que o ímpio se arrependa dos seus pecados. Né? Aí entra na vontade decretiva, na vontade preceptiva, as vontades de Deus que nós temos na teologia para distinguir essas vontades. Que não é um estudo de hoje, né? É um objeto de hoje. Então, veja, Deus está exercendo juízo, isso é bom, ele sente prazer na sua justiça, porque ele é justo, mas ele não se alegra. Porque no desejo dele, de Deus, ele queria que todos fossem salvos. Ou seja, que não houvesse pecado no mundo. Que o ímpio se arrependesse e cresça em Cristo. Dentro da sua volição, da sua vontade. O que não aconteceu, ele vai aplicar juízo. Então a gente também, da mesma forma, glorifica a Deus pela justiça sendo feita, mas antes, tomara que gere um arrependimento. Né? Ou você morreu, tomara que tenha sido encontrado Cristo no último momento. É diferente o nosso comportamento, né? A gente glorifica a Deus por causa da justiça sendo feita, mas a gente lá no fundo deve querer que aquela pessoa se arrependa, se ela ainda estiver viva, ou que ela pelo menos tenha encontrado Cristo ali no finalzinho da sua vida. Então essa linha é tênue. Nosso coração tende a se alegrar de forma até pecaminosa, né? Eu fico pensando em Salmo. Sim. Esse Salmo tem que trazer, de fato, explicitamente esse desejo que haja a ruína Salmo precatórios, né? dos inimigos, ou dos salmistas do povo de Deus. Sim, sim. Então, por isso eu fiquei pensando sobre regozijo na desgraça com a infâmia. Nos Salmos. No Salmo. Sim. O Salmo a gente tem a questão também de contexto, né? O Salmo a gente tem a questão que está no Antigo Testamento e você teria que abrir o Salmo para estudar o Salmo mesmo, específico. Ele estava em guerra, né? Exato, sim. A nação contra a nação alheia, né? É interessante o Salmo 139, né? Que vai ser um salmo também que vai ter essa linguagem. Aí, versículo 19, Salmo 139. Tomaram, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-nos, pois, de mim, homem de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Mas o salmo não acaba aqui. É interessante como tem esse pêndulo, né? Porque ao versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo. O Weber, quando ele vai comentar esse texto, ele vai dizer que o salmista ele começa a focar na justiça de Deus, mas ele sabe que na justiça de Deus ele pode se perder porque ele ainda é pecador. Ele ainda pode enveredar para dar
uma ênfase exacerbada naquilo que está ligado somente à desgraça e infâmia e não à glória de Deus. E aí no final do salmo ele fala, vê se há em mim algum desejo mau, né? Me conduz na retidão. É por isso que a Bíblia ela tem, a palavra de Deus é paradoxal, né? Ela tem tanto a questão de você não se regozijar na morte do ímpio, vários textos, e tem texto de você se regozijando na morte do ímpio. Mas a questão é o foco. Não é na morte em si. Não é na morte, sim, o foco é na glória de Deus, tanto é que tem texto que mostra que o justo ri da desventura do ímpio, mas tem texto que fala que a gente não deve rir da desventura do ímpio. Por quê? Por causa do foco. Um é da justiça, o outro é só servir a desgraça semelhante. Sim. Depende para onde você olha, né? Contexto. Contexto. Eu queria só colocar aqui, eu até falei pro Vitor de manhã, eu me enquadrei dentro disso daí hoje. Porque nós estávamos vindo para a igreja, né? Estudar o 9º mandamento. E aí eu entrei no caminho, o cara voou com a moto ali no quebra-mola em frente ao salineiro, caiu no chão, se ralou todo. E logo depois veio o carro da polícia atrás. E o cara caiu no chão, se ralou todo, levantou, estava fugindo da polícia. E na hora, né, vem esse pensamento. Né? Tá vendo aí? Eu costumo chamar esses caras de retardado. Caiu lá no chão, se ralou. E vem isso, né? Pô, o cara lá, tá vendo? Você corre doideiro na rua e tal, poderia estar um acidente com outro. Pegar outra pessoa, vem, né? Salmo 23, sonda meu coração. Sim. Né? Nós... Princípio, né? A gente tem fala assim, cara, bem feito. Não falei bem feito, mas assim, fica fazendo doideira, né? Sim. Caiu. A consequência, né? Fica fazendo essas coisas. Porque a gente vê tanta coisa ruim. Sim. Mesmo não é isso pode ser hipócrita, né? Sim. E a pessoa da polícia pega, ou eles fazem tanta maldade, acaba acontecendo, qual a consequência? Isso aí não é errado, né? Isso está ligado à justiça, não está errado. A questão por isso que é uma questão, quando envolve o coração, de que o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, vai nos guiar, no sentido de se nós quebramos ou não. Porque isso é de coração. O Douglas chega, o Jorge trouxe uma questão dessa, comunique comigo. Como é que eu vou sondar o seu coração para saber até onde foi somente a satisfação da justiça ou onde foi o prazer somente pela desgraça do próximo? Isso é uma questão de coração. Né? Um homem que está de fora não tem a capacidade de fazer isso. É por isso que quando a gente tem lido a lei de Deus, a lei do Senhor ela nos leva à graça. A lei do Senhor nos leva à graça por quê? Porque pela lei, nenhum de nós somos encontrados justos diante de Deus. Nenhum de nós somos cumpridores. Olha o nível. A linha é tão tênue porque na maioria das vezes nós tendemos a buscar se alegrar na desgraça do próximo e parar por aí. Às vezes a justiça de Deus é pensada depois. Não é? A gente geralmente no primeiro momento viu, bem feito, empinou a moto aí e morreu. Exato. Então assim, a lei do Senhor só mostra nesse aspecto interno principalmente, né, daquilo que ninguém está vendo, mas que está no nosso coração, de que nós somos culpados diante de Deus. E agora? Se todos nós somos encontrados assim, se a lei tem falado que nós devemos ser condenados por Deus, e agora? O que faremos? E aí Cristo. Né? Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Deus permite também acidente porque Deus conhece aquele... Aí envolve a soberania de Deus, a justiça, sim. Os atos dele, né? Planta e colhe, né? A lei da semeadura, tem tudo isso. Exato. Por isso que a vida do Senhor aliás, Karina, a vida do Senhor é complexa, né? A vida criada por Deus, a nossa realidade é uma realidade complexa. Quando a gente tende a colocar as coisas preto no branco, a gente tende a ter uma análise muito pobre, né, de uma situação. Olha só, uma questão que você trouxe, envolve coração, envolve Deus exercendo soberania e juízo sobre uma pessoa, envolve a lei da semeadura, que ela está colhendo o que ela plantou, envolve várias coisas, em um fato. Resumindo, é dizer, né, que o Senhor tem a misericórdia dele, né? E aí a justiça de Deus também vai ser feita, né? É uma questão de coração. E de mim também, né? Oi? E de mim também, né? Sim. E o professor que ele fala assim, estava orando com o irmão do meu lado, e o irmão começou a falar, Senhor, vê a sua justiça. Quando alguém começa a pedir justiça de Deus, começa a sair do lado dele. E a gente tem o costume de sempre querer a justiça de Deus para o outro, né? Sim. Para nós é misericórdia e graça. Sim. Graças a Deus que ele suspendeu o seu juízo sobre nós, porque nenhuma condenação há em Cristo Jesus. Nós, quando olhamos para ele, nós temos a tendência de ser legalista. Uhum. Olhar, não, isso aí eu estou cumprido. Mas quando a gente vê isso aí, assim,
Eu digo por mim, é muito mais fácil eu me alegrar porque eu estou vendo uma pessoa que merece ali. Estou vendo só ela, não estou vendo os propósitos todo, de né? Deus, que Deus é glorificado, mas meu coração inclinado ao mal, ver só bem feito, nossa, aconteceu. Sim. Né? E aí a gente deveria se envergonhar, né? Porque Cristo olhou para nós e não falou bem feito. Né? Exato. Não buscou a nossa desgraça, né? Pelo contrário, se fez desgraça por nós, né? E a gente tem que ter cuidado também, porque nós temos, às vezes, a tendência a olhar para a lei no sentido de diminuir a lei, né? No sentido de, ninguém cumpre isso aqui. Eu não cumpro também. Quem não deseja que o cara desse se lasque mesmo? Então a gente tira o rigor da lei, porque nós nos colocamos como um mais dentre vários que não podem cumprir. Então, mas a questão não é essa, a questão é que a exigência da lei ainda está de pé. Né? A questão que nós não podemos cumprir exalta o próprio Deus na sua justiça e na sua graça em Cristo. E não no fato que nós somos pecadores, essa lei aí não tem tanta imperatividade, porque afinal de contas ninguém pode cumprir, então ela não deve ser tão imperativa assim. Mas não, ela continua imperativa. E a exigência dela continua elevada. Né? Aí a questão é, somente em Cristo nós somos feitos justiça de Deus. Né? E agora em Cristo nós somos chamados a se esforçar para vencer essa guerra contra o pecado, Romanos capítulo 7. Né? Essa lei do pecado que ainda impera nos nossos membros, fazendo nós vivermos não segundo a lei de Deus, mas segundo a lei do pecado. Né? E aí Paulo fala que nós devemos desistir dessa luta? Não. Vamos lutar até sermos encontrados diante do próprio Deus. Ou para que, se nós tivermos esse privilégio, sermos transformados, né, no dia que Cristo voltar e não passar pela morte. Mas até lá nós vamos lutar contra o pecado. Vamos perder muitas vezes, mas também vamos em Cristo vencer muitas. E no final das contas, em Cristo vamos vencer essa guerra, apesar das batalhas que perdemos até lá. A guerra final é vencida em Cristo, né, porque Ele subjugou a morte. Se Ele venceu a morte, nós venceremos também em Cristo. E a morte é o quê? É o salário do pecado. É a nossa recompensa pelo pecado. Mas nós não receberemos ela, né, porque estamos em Cristo. É uma linha tênue. É complicado. Igual eu tenho uma amiga que está sempre pedindo oração pelo filho dela, mas eu sei que o filho dela aprontou muito, a questão daquele rapaz turista que está com a pedra botou na cabeça, é o filho dela. Matou o guarda, não sei se matou, o guarda municipal, acho que não matar. Mas com muita agressividade, droga e tal, playboy. Aí depois casou, tal. Só que aí, desses dias agora, sempre esses dias. Não pegaram, meu papel de advogado, tal. Só que dessa vez, ele está casado agora, tem 2 filhinhos e tal. Eu não sei o que aconteceu com ele, que ele saiu, todo mundo sabe, ele passou na rede, né? Correndo de madrugada no seu carro e pegou aquelas meninas de burro na calçada e matou uma menina que estava comemorando, que passou acho que 18 anos. Eu vi o vídeo. E a outra menina perdeu a perna. Né? E aí ele está preso. E a mãe fica chorando de oração para poder o filho dela, né, tirar de lá. Então, assim, é complicado. Aí eu até falei com ela, eu falei assim, olha só, e até que ele reconheceu. Ele falou, mãe, eu tô aqui porque eu mereço. Porque eu tirei a vida da menina. A menina, né? Tirei a vida dessa menina. Então, é complicado porque os pais da menina querem justiça. Claro. Então, estão fazendo de tudo, tanto aqui perdeu a menina, quanto aqui perdeu a perna. Sim. E nós também, como cristãos, devemos lutar para que a pena seja aplicada, é justiça. Mas, assim, E ele seja alcançado por Cristo. a gente tem que pensar nisso aí. A graça não suspende a justiça. Que ele cumpra, até que ele, pelo menos ele falou isso. Uhum. O pior foi a mãe dele, que a mãe dele está chorando. Não porque ele está lá, mas a mãe da menina está chorando. Sim. Por causa da menina. Mas assim, um pai e uma mãe que está passando por isso, com eles, muito complicado. Né? Exato. O fato desse aí, a gente tem que ter cuidado porque quando Deus manda a gente amar o próximo, né, não significa ir contra a justiça. Amor e justiça andam juntos. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo vai falar isso. Nós vimos alguns versos. Então, se a gente ama o próximo, a gente deve lutar para que ele saia da prisão e não cumpra a pena. Não, isso não é amor ao próximo.
O amor ao próximo não folga com a justiça. Não folga, ela anda junto. Que Deus alcance a vida dele, né? A quem está próximo, ore para que ele seja encontrado por Cristo. Mas ele vai ter que quitar o problema com a justiça, né? Isso aí, ainda não viu os filhos dele crescer, porque não vai sair, porque não se diante de uma situação dessa. Sim. Aí eu falei pra ela, você tem que entender que talvez lá ele vá encontrar a Cristo, né? Reconhecer isso aí, reconhecer os erros, já tá. Sim. Né? Mas é uma linha assim, de justiça, aquela mistura de pessoas que estão no meio que não são cristãs, a gente tem que ter cuidado, porque fica todo mundo, viu, aprontou, já fez tanto com tanta gente, já machucou tanta gente. Uhum. Sim. A gente se coloca naquele meio. O outro ponto que vai trazer aqui o catecismo é o desprezo escarnecedor, né? O que seria o desprezo escarnecedor? Você despreza a pessoa, que já é um problema por si só. Aí você busca efetivar esse desprezo por meio do escárnio. Então já viu aquela pessoa que tem aquelas brincadeiras que o pessoal fala de brincadeiras ácidas, né? Que são aquelas brincadeiras que todo mundo está vendo que a ideia é humilhar aquela outra pessoa, disfarçado de brincadeira. É mais ou menos essa a ideia. Uma pessoa ela despreza a outra e ela usa o escárnio e a zombaria para humilhar o próximo. Tá? Essa é a ideia de desprezo escarnecedor. Tá? E a zombaria é o escárnio para humilhar o próximo. Douglas, consegue ler? Salmo 35, do verso 15 a 16. Jéssica, vai ler? Isso. Aí, Jéssica, capítulo 35 de Salmos, verso 15, 16, depois pula para o verso 21. Isabela, Mateus 27, 28 a 29. Depois verso 21 também. Como, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim. Os abjetos que eu não conhecia, dilaceraram-me sem tréguas, como vis, bufões, em festins, ungiam contra mim os dentes. 21. Escancararam contra minha boca e dizem, escancaram contra minha boca e dizem, pegamos, vimos-lo com os nossos próprios olhos. A ideia, ele está sendo objeto de escárnio, né? O salmista está sendo objeto, ele está sendo vítima desse desprezo escarnecedor, tá? Que é contrário aí à palavra de Deus. Mateus 27, 28 e 29. Despojando-se das vestes, cobriram-no com manto escarlate, descendo uma coroa de espinhos, puseram-se na cabeça, e amontoei com carícia, e ajoelhando-se diante dele, escarnecearam, dizendo, salve, Filho de Deus. Cristo foi objeto do desprezo escarnecedor, né? Ele foi objeto de vários escárnios. Até a crucificação dele, ele foi humilhado, escarnecido, zombado, agredido, tudo isso pelo seu povo, né? Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, aquele que não tinha pecado, passou por desprezo e escárnio pelo seu povo, né? Nós vimos a ideia de Marcos lá, né? O ungido de Deus, um batismo, Messias. Tudo isso que Cristo passou, no batismo ele estava assumindo esse dever, né? Essa obrigação pelo seu povo, né? Como ungido de Deus. Sim. Desculpa, na esfera da família, Uhum. comecei a lembrar da época que eu morava com meus irmãos, era pequenininha, né? E realmente isso faz muito sentido, assim, em relação ao desejo, acho que é um pouquinho de outro slide, desejo Da desgraça. Eu ia falar isso, da desgraça de alguém, né? Porque quando minha mãe apaixona a gente, eu ficava, tá fazendo carinho? Tipo assim, e você via que era o coração pecador, né? E ele tava ali desejando que a gente Apanhasse mais. que ela tá fazendo carinho e tal. E como eu descobri esse mandamento várias vezes, até eu mesmo, né? Já desejei de graça do meu irmão ali, nesse contexto, né? Ou até mesmo. Só quem tem irmão sabe, né?
muito cuidado com relação até mesmo aos meus filhos, né? Porque, por exemplo, às vezes eu falo uma determinada coisa, filha, não vá por esse caminho, né? Por exemplo, uma pedra ali, ela vai e tropeça. E eu mesma já me tomei muitas vezes, às vezes, de ficar feliz pelo que aconteceu com ela. Mas eu mesmo tenho que compadecer, né? Eu avisei, né? Botou o dedo na tomada. Botou o dedo na tomada. Eu desejo de falar, eu desejo. Então, assim, realmente é uma linha que a gente precisa ter É o bem feito, né? no nosso coração. Tipo assim, né? Por mais que eu tenha falado, né? Se autorizar a vida dela, se Sim. o pecado dela, tem que me compadecer também, para não, né? Uhum. Não mostrar esse pecado para ela. Né? Exato. É. Muito bom. Sobre o espírito esclarecedor, interessante que hoje é o dia das crianças, né? A gente comemora e tal. Sim. E começa a colocar a criança num altar de santidade e tal. Você vê que o espírito esclarecedor, porque os adultos cumprem muito, mas as crianças também. Naturalmente, né? Desde o começo da vida na escola, você vê que, por mais que haja campanhas e campanhas para abolir o bullying nas escolas, isso é uma coisa que sabe que não vai acabar. Não consegue. Pecado. Exato. Não vai eliminar pecado do coração dela? Então, vai continuar acontecendo. Uhum. Que é algo que crianças cumprem muito, né? É muito legal quando a gente entende, eu sempre gosto de lembrar da ideia de educação, né? A palavra educação, a gente fala tanto de educação e não sabe às vezes o que significa, né? Que é do latim a ideia de você guiar o filho para fora de si mesmo, né? Ex ducere, né? A ideia da educação é o quê? Você entender que seu filho nasce encurvado para si próprio. Né? E esse trabalho dos professores, dos pais, da igreja, é fazer ele cada vez mais tirar os olhos para si próprio e olhar para Deus e para o próximo. Né? E aí o escárnio demonstra, a criança é encurvada totalmente assim, ela não está ligando para nada. Quando a criança vai se ofender, nem passa isso pela cabeça dela. Né? Ela quer só extravasar o seu pecado. Né? E às vezes, quando há uma criação ruim, né? Uma criança mal educada, é uma criança que não foi guiada de forma adequada para fora. Ela está crescendo e nada muda. Ela continua olhando para si mesma. E aí o pior é que às vezes entra na fase adulta também como criança, né? Não amadureceu nada. Que é o problema hoje da nossa geração. Né? Tem 30 anos ou mais, igual criança, né? Curvado totalmente para si, buscando satisfazer seus prazeres e tudo mais. Esse aqui foi, né? Esse aqui também é interessante. Uma admiração pelo próximo, é bom você admirar alguém, né? É bom você estimar uma pessoa. O problema é quando isso se torna uma admiração excessiva. Por que é um problema? Porque a admiração excessiva já vai tocar na bajulação. Quando você admira alguém pelo que ela de fato representa, pelo trabalho dela, como ela cooperou para a sua vida, até aí, ok. Né? O problema não é admirar alguém, isso é bom. Mas quando a gente entra numa admiração excessiva, a admiração ela passa a ser cega. Então vamos dizer assim, nós desconsideramos tudo que aquela pessoa é, o tudo que ela faz, porque nós admiramos tanto ela cegamente que os seus pecados são colocados debaixo do tapete. As coisas ruins que ela às vezes fala, porque ela é uma pecadora, é colocado para debaixo do tapete. Afinal de contas, ela me ajudou muito no momento de adversidade que eu estava passando. Né? Então, a admiração excessiva ela vai tocar na bajulação e ela vai tocar numa admiração que não é a verdade. Você vai admirar aquela pessoa não pelo que ela é ou faz de fato, mas de forma além disso, né? De forma desequilibrada. Tá? Isso fere a verdade. Não é nem só quebra do nome, como do primeiro, né? Sim, colocando ela no pedestal, vamos colocar assim, é quebra do primeiro mandamento. Vira idolatria também. Então, isso aqui é muito comum, né, de acontecer. E às vezes, quem está tendo essa admiração não se tocou ainda. Né? Porque aquela pessoa, às vezes, contribuiu tanto na nossa vida, né, principalmente quando a gente passa em algum momento de adversidade, de tribulação, e a gente tem tanta admiração porque aquela pessoa, de fato, contribuiu tanto, que a gente passa a seguir essa pessoa e admirar ela de forma cega. E aí os pecados dela a gente se esforça para não ver, por mais que outras pessoas venham conversar com a gente, né? E a gente vê isso muito acontecendo em igrejas, né? Onde os pastores, ali, a liderança é admirada por causa de algumas coisas boas que elas fazem,
que aquela pessoa passa a seguir esse líder de forma cega. Né? E está tudo apontando para que, olha, esse caminho que você está seguindo não é certo. Não, mas foi fulano que disse. Né? Se ele disse, de fato deve ser bom. Né? Então é uma admiração cega, quebra do primeiro mandamento, quebra do nono também, porque a gente coloca essa pessoa numa posição que não está de acordo com a verdade. Né? A gente está estimando ela mais do que ela de fato é. Tá? Sim. E aí, nesse contexto de igreja, você tem também, são pessoas que saem da igreja revoltadas, né, por tudo, porque colocou uma expectativa muito grande no homem, né? Sim, exato. Admirou tanto que quando aquela pessoa cai, ela sai da igreja. Acontece muito isso mesmo. Né? A gente tem histórias, né? Pastores que caíram no adultério, enfim, aí saíram do ministério e aí a pessoa que líder de jovens, né? E aquela pessoa ela tinha a sua fé não em Cristo, né? A fé dela tinha um intermediador. Antes de Cristo passava por esse líder. O líder caiu em pecado, teve uma ruptura. Ela esqueceu, ou ela não foi ensinada que o único mediador entre Deus e os homens é o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Os outros são apenas guias debaixo da autoridade de Cristo, na medida que esteja de acordo com a palavra. Não está de acordo, não tem representatividade de Cristo, está seguindo por si só. Né? E ai daqueles que estejam debaixo dessa liderança, né? Dessas pessoas. Não, é isso que eu ia falar, essa parte aí, que às vezes, não é nem só a questão de admirar, né, do latim e tal, mas a questão que às vezes no contexto da liderança da igreja, né, por exemplo, a gente vê uma realidade onde o líder da igreja, ele era idolatrado, né, o pastor, né, só que assim, ele mesmo se colocava no pedestal, entendeu? Sim. Então assim, ali já é um erro do próprio líder. Então, Também. não é só não é um erro só do Uhum. o pessoal está sendo liderado em si, mas também do líder. É. Aí, por exemplo, no contexto de sair da igreja, né? Sim. Então, é importante que você perceba aquilo, né? E saia realmente. Exato. É que o exemplo aqui não é um problema a saída por si só. A pessoa não saiu porque ela identificou que aquela igreja não era saudável, não tinha as marcas da verdadeira igreja. O objetivo não foi esse. Ela saiu porque a pessoa caiu, pecou. E aí ela não ficou, de repente a igreja era saudável. Né? Aquela pessoa caiu e outro pastor assumiu. Mas ela tinha uma ligação com aquele líder. Se ele saiu, se ele pecou, ela se afasta da igreja. Né? Então a gente tem muito isso. Por exemplo, graças a Deus a nossa denominação, a ITB, é uma denominação que se um pastor cair, a igreja não depende dele. Certo? Ele vai ser disciplinado, vai perder o ministério, o ofício, e outro vai ser colocado no lugar dele. Às vezes, quando a pessoa tem um vínculo muito forte com o líder, ela sai da igreja. Entrou um pastor, mas o pastor não tem a mesma carisma, a mesma característica daquele outro pastor. Mas ela deixa de servir a igreja por causa disso. Né? Então, o coração dela está no homem e não em Cristo. Né? Porque a ideia é o quê? Saiu ele, a igreja vai lamentar por tudo isso, né? Vai orar para que ele de fato se arrependa, seja disciplinado e discipulado, mas também vai se esforçar para essa transição tão difícil que a igreja vai passar. Né? Que é agora um novo pastor, diante de um escândalo desse. E aí o que muitos fazem, sai. Né? E aí, num momento tão sensível da igreja. Aí tem o caso do Caio Fábio, né? Caio Fábio. Foi o grande pregador da década de 90, caiu em pecado, foi disciplinado pela IPB, né? Foi tirado do ministério. Não aceitou, né? Não aceitou, saiu e tem pessoas que saíram com ele. Uhum. E tem seguidores até hoje, Tem né? seguidores até hoje. Né? Porque Exato. inteligente, hoje não é mais maluco que inteligente, mas só que ele é. Mas ele tem essa aparência, a forma de falar dele, né? Acaba levando muita gente, né? Pela linguagem. Danilo, né? Pensou que não fosse ler, né, Danilo? Judas 18. Os quais vós dizia, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas dicas profanas. Saiu escárnio nos últimos dias, né? Esse momento escarnecedor. Gabriel, Atos. Atos 12, verso 22. 12, 22. E o povo gritava, é voz de um Deus, e não de um homem. Aqui é o contexto de Herodes. Herodes discursou, as pessoas idolatraram Herodes pelo que ele falava. No mesmo momento, o anjo do Senhor desceu, tocou nele, ele morreu e foi comido pelos vermes.
porque não deu glória a Deus. Tá? Essa é a ideia de que o pecado daquelas pessoas forem colocar ele numa posição que não deveria, uma admiração excessiva por Herodes. E Herodes para tomar o lugar e a honra que deve ser dada somente a Deus. Então ele morre naquele mesmo momento e é comido pelos vermes. Né? Sim. Saindo do contexto de igreja, também a gente está vivendo um momento político e isso está começando muito. Tanto de um lado quanto do outro. Hoje Os dois lados. a política hoje não foi dividida em direita e esquerda. Hoje é os bolsonaristas e os juristas. Então, assim, porque colocam tanto no pedestal que não consegue identificar se o que faz é bom ou é ruim, entendeu? Muito. Porque ele foi muito bom em algumas coisas, mas ele cometeu erros. Erros também, que devem ser acusados, né? Exatamente. Então, assim, esse contexto a gente consegue ter. Na minha família, por exemplo, você em alguns momentos não pode falar contra alguém. Porque tanto de um lado quanto do outro. Porque você é louco, não pode contra. Porque existe esse extremo. Então, assim, trazendo, porque não acontece isso só em questão de viver Não. num contexto total de Total, liderança. em outros ambientes também. Nos ambientes que existe uma liderança, vão ter pessoas que vão seguir cegamente, entendeu? Sim. E anular, não só no contexto de igreja, político, mas até mesmo dentro de uma empresa, Exato. trabalho, e isso acontece. Existem pessoas que já saem do trabalho, eu já vivenciei isso, porque a sua gerente saiu. Aí fala, não, a minha gerente saiu, eu também vou sair. E isso eu já vi acontecer por conta disso. Mas se ela saiu, alguma coisa aconteceu, não pode ser... Cego, né? Exato. A gente tem um exemplo, por exemplo, na família. Né? Às vezes um pai ou uma mãe, ele vai admirar um dos filhos e aí ele vai nutrir essa admiração cega. E aí aquela criança, né, uma adolescente, um adulto, enfim, um filho, tem vários erros, vários problemas e os pais passam pano porque admiram ele. Né? Isso também pode acontecer na família. Né? Algum integrante da família, um tio, alguém que se admira na família, que você lida com ele cegamente, né? Desconsidera todo o pecado. A gente tem uma inclinação a fazer isso. Né? Quando a gente admira uma pessoa, a admirar excessivamente ela. Né? E muito bom que você trouxe destaque, porque isso se aplica à lei de Deus em todas as esferas. Né? A gente trouxe o exemplo, você trouxe o exemplo da política, a gente trouxe o exemplo da esfera da igreja, né, eclesiástica, mas se aplica em todas as esferas. Né? A gente consegue quebrar isso em todas as esferas, quebrar a lei do Senhor. A quebra de promessas legítimas, tá? A ideia aqui, quando a gente faz promessas, lembra que nós estudamos sobre isso, né? Nós temos que ter cuidado com o que nós falamos. A promessa, se nós fizemos, nós não somos obrigados a fazer votos nem promessas, mas se fizemos, que devemos cumprir. Tá? Então, a quebra de uma promessa feita de forma legítima é quebra do 9º mandamento. Nós agimos contra a verdade. Se prometemos, ninguém nos obrigou a prometer. Se prometemos e se a promessa é legítima, né, não é uma promessa, eu prometi divorciar, uma promessa ilegítima, né, porque o divórcio não está de acordo com a vontade de Deus. Tá? Então, promessas legítimas. Os irmãos podem ler depois, cada hora, Romanos capítulo 1, verso 31, 2 Timóteo capítulo 3, do 2 a 3, tá? Que vai demonstrar uns exemplos de quebra da promessa legítima. Aqui o final aqui é a negligência daquelas coisas que são de boa fama, ou seja, aquilo que é de boa fama nós temos uma atitude negligente em relação a isso. Nós não somos diligentes, né, em manter aquilo que demonstra boa fama. Praticar e não evitar aquelas coisas que trazem a má fama, tá? Então a gente não pratica, tá? A gente pratica e não evita aquelas coisas que trazem má fama para o próximo, ou para nós mesmos, tá? Mas geralmente está ligado à má fama do próximo, né? Tá? Então, quando a gente pratica ou busca não evitar, lava as mãos e fica de longe, a gente trouxe até um exemplo em outros momentos dessa pergunta aqui, quando alguém está sendo difamado no nosso trabalho, numa mesa do trabalho, um exemplo aqui, a honra daquela pessoa está sendo afetada, ela está sendo objeto de maledicência. O que a gente faz? Fica calado, evita falar qualquer coisa, mesmo a gente sabendo que aquela pessoa está sendo vítima de maledicência, que ela de fato não faz aquilo, ou não fez aquilo, ou não é aquilo que estão falando. Isso é pecado, tá? A negligência. Sair do local mesmo. Porque você ali ouvindo, Sim. nós fazemos contribuir para aquilo como se você estivesse
Até se sair também, tipo assim, você sabe que é mentira, você saiu, já é pecado. Você está num ambiente, aquela pessoa está sendo vítima de maledicente, você sabe que aquilo ali não é a verdade. Você sair daquele ambiente sem falar, olha, ela não fez isso, entendeu? Exato. Uma coisa é você estar de longe, aquelas pessoas devem estar de fofoca ali, não vou nem chegar perto. Chegou, ouviu, agora já está na sua responsabilidade de fazer alguma coisa. Né? Porque não adianta a gente virar as costas, está sendo vítima de maledicência, mas eu não vou sujar as minhas mãos. Aí você sai... No caso, você não saber... Não, aí sim, né? sim. Você sabe que estão falando mal ali, mas você não sabe se aquilo é verdade. Sim. Então, para você se comprometer... Não entendi. Aí você sai. Você mostra... É porque tem várias formas de a gente sair, né? Eu tô falando que... Geralmente a gente faz isso, eu também faço. Mas vamos olhar assim, biblicamente, a gente deveria falar o quê? Gente, cuidado, vocês não sabem se ela de fato fez isso. Cuidado com o julgamento antecipado. Depois sair. Mas a gente prefere sair logo para não ter problema pra gente depois, né? As pessoas vão achar que a gente é careta, né? Lá vai um santarrão. Então, às vezes, a gente prefere sair sem antes lançar uma palavra que edifica, né? Porque já aconteceu isso uma vez, você às vezes solta uma palavra assim, né? Não é nem uma palavra aprofundada, mas que traz um pouco de discernimento para as pessoas, e você consegue, com uma palavra, uma frase pequenininha, acabar com a fofoca ali na hora. Né? Uma palavra pequena ali, ó, cuidado, você não sabe se ela fez isso, um conselho, né? Vamos colocar assim, um conselho, as pessoas já... Por quê? Porque a norma da lei está escrita na consciência de todos os homens, até dos ímpios. Né? A consciência vai acusar ela na hora, ela vai parar de falar. Por mais que depois, na roda do almoço, ela volte a falar. Mas na hora ali, a consciência dela acusa. É interessante a gente ver. Aí já era. Aí a ladeira... Exatamente. Mas é interessante essa questão da consciência, né? O exemplo da caneta não furtarás, né? Uma caneta com a inscrição não furtarás, ela dura muito mais no ambiente do trabalho do que sem não furtarás. E a gente fica com receio de criar um clima, mas é tão bom para testemunhar. Sim. Já aconteceu isso com a gente. Você começa a se tornar aquela pessoa que não fala você não pode falar mal de ninguém, mas as pessoas ficam com certa confiança. Exato. Você tem ali um conflito inicial, mas fala um prazo. Uhum. Exato. E é para a glória de Deus, né? Às vezes a gente vai ter que levar até mesmo a ideia de ser objeto de escárnio no trabalho. Ah, lá vem um puritano, ah, o santarrão. Cuidado, não fala isso não, porque ele vai se ofender, ele é santarrão. Mas faz parte, né? Isso aí não é nada, né? Vamos parar para pensar. Né? Não é nada, olha que escárnio, o que Cristo passou. Coroas de espinho, né? Foi esbofeteado pelos policiais, né? do Sinédrio. Então isso não é nada. Outra, não impedir em outras pessoas tais coisas até onde pudermos. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia de a gente buscar manter a verdade e aqui a boa reputação, a boa fama do nosso próximo, agindo de forma ativa para isso e não sendo negligente naquilo que compete a nós fazer. Tá? A ideia do pecado por omissão, tá? Por negligência. Os irmãos podem ler... Vitor, por favor, Provérbios, para a gente fechar. Provérbios 5, verso 8 a 9. Aline, Provérbios, capítulo 6, verso 33. Pode. Afasta o teu caminho Da mulher adúltera, né? Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deixe a outra e a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Tá ligado à boa fama, né? A honra própria também. Quando ele entra na casa da mulher adúltera, ele está jogando tudo por água abaixo. Né? Ele está quebrando o 7º mandamento, não adulterarás, e tudo que envolve a reputação dele, a reputação da sua família, né? da esposa dele, tudo isso vai por água abaixo. Achará açoites e infâmia em seu próprio, que nunca se apagará. A ideia da consequência, né? Da punição. Então, não agiu de forma negligente, não agiu para evitar essas coisas, a má fama vai bater na sua própria casa. Né? E a sua reputação vai ser jogada no lixo, né? Como consequência aí desse pecado. Tá bom?
Alguma consideração, irmãos? Não? Para a gente fechar? Vamos para as perguntas, então. Vamos lá.